Então, gente, continuando a última aula que a gente viu aí, a gente viu a introdução inicial a campo magnético. Então, eu vou partir lá do finalzinho da aula. A gente viu que em 1920, o Oersted conseguiu verificar que corrente elétrica, quando tinha um fio passando corrente elétrica, a bússola se movia. Então, com isso, ele descobriu a relação entre corrente elétrica e campo magnético. Então, na aula de hoje, nós vamos estudar campo magnético gerado, o título da aula de hoje, campo magnético gerado por corrente. Ok? Então, a corrente, ela vai passar então num fio, certo? E esse fio, ele pode estar formado de várias formas. Ele pode estar só um fio longo e extenso, eu posso fazer uma espira com ele, um círculo, ou eu posso enrolar esse fio num núcleo. Então, nós vamos estudar esses três tipos de campo magnético gerado por corrente. Quando está simplesmente num fio, quando está numa espira. O que é uma espira? Eu pego o fio e faço um círculo com ele, circular ou quadrada, tanto faz. E a gente vai estudar o campo magnético gerado numa bobina, que eu pego esse mesmo fio e enrolo ele num núcleo de ferro, ok? Então, o primeiro caso, que foi o que nós já estudamos, vamos ver como que é o campo magnético quando ele está num fio longo e extenso. Então, eu tenho aqui um fio, a gente viu, por exemplo, dessa forma, e aqui eu tenho uma corrente I, que está subindo. Como que é o campo magnético? Lembra que eu falei, se eu tenho um fio aqui, o campo magnético sempre está em torno do fio, está sempre circular em torno do fio, onde o fio é o centro desse campo magnético. Para mim saber a direção e o sentido dele, eu preciso de saber a regrinha da mão direita, que eu vou repetir para vocês. Sempre feita com a mão direita, obviamente, dedão no sentido da corrente. Tá aqui o meu fio, dedão no sentido da corrente, os outros dedos abraçam o fio, certo? De tal forma que o fio está no centro e o campo magnético está circular. Pode ser no sentido horário ou no sentido anti-horário, vai depender do sentido da corrente, vai depender para onde que a minha mão aponta, certo? Então, nesse caso aqui, o campo estaria aqui, ó, circular em torno do fio, certo? De tal forma que sentido da corrente, o campo vai estar entrando nesse plano e saindo nesse. Para mim não ter que ficar desenhando tridimensional, a gente usa símbolos, lembram? Então, dedão no sentido da corrente, ele vai estar entrando aqui para abraçar o fio. Então, o símbolo de entrando é o xizinho, lembra da setinha, tá entrando. E do lado de cá, o símbolo vai estar saindo do plano do papel. O símbolo de saindo é a pontinha da setinha saindo aqui. Ok? Então, a gente já tinha visto isso, que uma corrente elétrica que passa por um fio gera um campo circular em torno desse fio, a direção e o sentido é dado pela regra da mão direita. E qual que é o módulo, né? Como que eu calculo o módulo do vetor? Estão vendo que sempre tem uma setinha aqui? Significa que campo magnético é, assim como campo elétrico, é uma grandeza vetorial. Se é vetorial, tem módulo, direção e sentido. A direção e o sentido nós já aprendemos com a regra da mão direita, né? Então, num ponto qualquer, esse vetor, o vetor que expressa a direção e o sentido vai ser tangente àquela linha de força, aquela linha que representa o campo magnético, como nós vimos no último exercício da lista. Então, tem que traçar o campo e no ponto que eu quero em questão, eu traço o vetorzinho tangente àquela linha. Igualzinho a gente fazia em campo elétrico. Agora, o módulo do campo magnético vai ser igual. Se ele é gerado por uma corrente, ele é diretamente proporcional à corrente, certo? E assim como o campo elétrico, o campo magnético também, quanto mais eu me afastar desse fio, menor vai ser o campo magnético, concordam? Se o fio que gera corrente, se é ele que está gerando o campo magnético, quanto mais longe eu tiver, menor vai ser esse campo magnético. Eu vou colocar a distância como R, porque o campo magnético é circular, então a distância sempre vai ser um raio, né? A distância do ponto até o fio vai ser o raio, porque eu sempre considero que o fio está no centro. Então, é diretamente proporcional à corrente, inversamente proporcional à distância. E tem aqui uma constante de proporcionalidade, que é μ0 e aqui é 2π. Ok? Quanto que vale? Então, essa é a fórmula
que me calcula o módulo do campo magnético. Agora, quanto que vale μ0? μ0 é uma constante que vai valer de proporcionalidade aí 4 vezes 10 a menos 7. Tesla vezes metro por ampere. O que é Tesla, gente? É a unidade do campo magnético, em homenagem ao Tesla, que é o T maiúsculo, certo? Metro é a distância, então a distância aqui, o R, é a distância do ponto ao fio, que como é circular vai ser o raio. Π, né, é o valor de π que é dado, e I é o quê? Aqui a distância em metros, e é a corrente em ampere, certo? Então, esse é o valor, essa é a fórmula para me calcular o módulo do campo magnético. Então, ele é diretamente proporcional a I e inversamente proporcional à distância, e tem a constante μ0 dividido sobre 2π, certo? Outra coisa que eu queria falar para vocês, se eu tenho 2 fios, como foi o exercício, né? Vou colocar aqui, por exemplo, eu tenho um fio assim, que tem uma corrente para cá, e eu tenho aqui outro fio com uma corrente que está para cima também. E aí eu quero saber qual é o campo magnético resultante no ponto P, sabendo que o ponto P está no centro, entre os 2 fios, ok? No centro. Como que eu vou fazer? Gente, campo magnético é vetor. Cada fio vai gerar, então esse aqui é o fio 1, esse aqui é o fio 2. Cada fio vai gerar no ponto P um campo magnético, que eu vou ter que traçar para me ver o resultante. No ponto P, então, eu vou ter o resultado de 2 campos magnéticos. Então, o fio 1 gera um campo no ponto P, o fio 2 gera um campo no ponto P. Igual a gente fazia em campo elétrico. Se eu tivesse 2 cargas, cada carga gerava no ponto P um campo elétrico. E eu somava vetorialmente. Aqui é a mesma coisa, porque é vetor de novo. Então, vamos lá. Esqueça isso aqui. Como é que é o campo magnético gerado devido ao fio 1? Então, dedão, sentido da corrente, devido ao fio 1 no ponto P, o campo vai estar como? Ele quer entrar aqui. Então, o B1 entrando. Agora eu vou fazer o B2. O B2 ele vai estar entra daqui e aqui no ponto P ele vai estar como? Saindo. Oh, desculpa, gente. Saindo é como que é? Pontinho, né? Desculpa, eu coloquei xizinho. Então aqui é um pontinho. Então olha para vocês verem. Se I1 é igual a I2 em valores, em módulos, e a distância I R1 é igual a R2, logo o módulo de B1 é igual ao módulo de B2, certo? Módulo sem sinal. E se eu tenho um valor para baixo e um valor para cima que são iguais, quanto que vai dar o vetor campo magnético? Quanto que vai dar o vetor campo magnético aqui? Um para cima e um para baixo que são idênticos, o vetor campo magnético vai dar nulo. Então, o vetor campo magnético, ele é 0. Ele não tem nesse ponto aqui, quando eu tenho 2 fios concorrentes no mesmo sentido, o campo magnético no centro entre eles é nulo. Pauliane, se eu desloco esse ponto um pouco para perto do fio 1 ou do fio 2, aí a distância não vai ser igual entre eles, né? Do ponto ao fio, e aí o campo não vai ser nulo, vai ganhar, né? Aquele que for maior. O ponto P estiver mais próximo do fio, vai ter um campo maior. Então, gente, eu sempre vou ter, quando eu pedir o campo magnético num ponto, eu sempre vou ter que calcular o resultado deles, certo? Ah, naquele exercício, último exercício da nossa lista, eu coloquei lá o seguinte, ao invés de falar que o fio estava assim, o fio estava entrando ou saindo, ele estava assim, ó, né? Aqui era M e aqui era N. Então, eu vou colocar, por exemplo, um pontinho e um xizinho. Aqui é o campo magnético A, aqui é o campo magnético, o fio, ou melhor, fio A, fio B. Os 2 fios estão assim, só que em um a corrente está saindo, no outro a corrente está entrando. Aí eu quero no ponto P e vou falar que o ponto P está equidistante e está entre eles, no centro, no ponto médio aqui entre eles. Então, como é que vai ser?
Se o fio tá assim, o campo é circular. Então, tem aqui um campo circular, corrente saindo, campo circular, que no ponto, ó, circular, no ponto A, a hora que ele chegar em P, ó, ele vai descer aqui, a hora que ele chegar em P, ele vai estar subindo. Então, esse aqui é o campo magnético A. No ponto B, ele também vai ser circular aqui e ele vai estar entrando, então aqui também ele vai estar para cima. O vetor campo magnético nesse ponto aqui também vai estar para cima. Então, qual que é o vetor resultante? Como que eu represento o vetor resultante aqui? Como é que eu vou fazer o meu desenho? Olha, um vetor para cima com o outro para cima, no ponto P, o meu vetor resultante, então, vai ser um vetorzão. Esse aqui é o meu B resultante, um vetorzão para cima. Certo? Eu vou somar esses dois, foi tranquilo. Então, observem, gente, quando os fios têm correntes no mesmo sentido, o campo entre eles, se as correntes forem iguais e estiver aqui distante, o campo entre eles é zero. Quando os fios têm sentidos opostos, as correntes, o campo entre eles é a soma dos dois, porque aqui como é que vai ser o campo resultante? O B resultante vai ser o B do ponto A mais o B do ponto B, ok? Eu vou somar os dois. Aí eu vou calcular com os valores da corrente de A e da distância que A tá, os valores da corrente de B e da distância que B tá, e vou somar os dois. Se for idêntico, vai ser duas vezes, né? Se estiver aqui distante e as correntes forem iguais, vai ser duas vezes o valor do BA ou duas vezes o valor do BB. Então, o que eu quero dizer para vocês? Mesmo sentido, olha para vocês verem, eu vou subtrair os dois campos. Sentidos opostos, vai dar uma soma. Precisa de decorar isso? Não. Precisa saber fazer a regrinha da mão direita e traçar os vetores campo magnético em cada ponto. Certo? Continuando aí então. Então, a gente viu aqui que quando eu tenho um fio reto, o vetor campo magnético está circular no fio, pode ser nesse sentido ou nesse. Depende da regrinha da mão direita, se vai ser assim ou se vai ser assim. E o módulo depende da corrente e da distância que o ponto está ao fio. Lembrando que no fio eu tenho μ0 e 2πr. Eu tenho aqui uma constante, que é μ0 foi dada e dividido por 2π, uma constante de proporcionalidade. Agora, continuando. Eu posso também pegar esse fio e fazer o quê? Uma espira. Espira circular. Mas pode ser de qualquer formato, tá? Então, como que vai ser feito isso? Eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar o fio e vou fazer isso com ela. Vou pegar o fio e vou fazer isso com ela. Então, eu posso pegar e ligar aqui e fazer a corrente percorrer nesse sentido. Então, I aqui vai estar no sentido horário. Mas eu também posso fazer a corrente percorrer nesse sentido. I aqui vai estar no sentido anti-horário. Ok? Peguei o fio, fiz passar corrente, então tem campo magnético em torno do fio. E agora eu posso passar a corrente no sentido horário ou no sentido anti-horário. Pauliane, se eu peguei o fio e fiz um círculo com ele, o campo magnético ele continua em volta do fio. Do mesmo jeito, quando o fio está assim, eu só vou fazer o círculo. Então, ele continua em volta do fio. Então, eu tenho que fazer a regrinha direita e tenho que descobrir como é que é o campo magnético no centro da espira, porque é isso que vai me interessar na hora de fazer os exercícios. Então, o que eu vou fazer? Regrinha da mão direita, do mesmo jeito. Dedão no sentido da corrente. Olha aqui, quando a corrente está no sentido horário, como é aqui, o meu dedão no sentido da corrente, dentro da espira, meus dedos tentam o quê? Tentam entrar no papel. Os meus dedos não me dão o sentido do campo magnético, então o campo magnético dentro da espira, quando a corrente é horária, o campo magnético é entrando. Agora vamos ver nesse sentido, dedão no sentido da corrente, olha lá, eu vou abraçar a espira aqui por trás, né? Como se eu estivesse aqui no meu espaço, eu vou abraçar, olha dentro da espira como é que meus dedos estão, saindo, os meus dedos me indicam o sentido do campo magnético. Então, quando a corrente é no sentido horário, o campo é entrando na espira, no centro da espira. Quando a corrente é no sentido anti-horário, dentro da espira o campo é saindo. Tem que decorar? Não.
Tem que saber fazer. Sentido horário vai entrar no seu caderno, sentido anti-horário vai estar saindo. Tem que saber fazer a regra da mão direita, certo? Então, essa é a direção e o sentido. E qual é o valor do módulo, do valor, né, do campo magnético? Campo magnético vai ser igual. Continua proporcional à corrente, certo? Porque quanto maior a corrente, ela que está gerando o campo, então maior vai ser o campo, e continua inversamente proporcional à distância. Agora, R aqui é o próprio raio da espira, né? Porque a gente está falando do campo no centro da espira e a corrente está em torno dela, então o campo magnético no centro da espira, vou colocar aqui, ó, centro da espira. Ele vai ser proporcional à corrente e inversamente proporcional ao raio. Quanto maior for o meu círculo que eu faço com o meu fio, menos intenso vai ser o campo lá no centro da espira. E também tem uma constante. Qual é a constante agora? Continua sendo o μ0, só que agora a única diferença é que não tem o π, ok? É dividido só por 2. As fórmulas são muito parecidas. Geralmente não se cobra essas fórmulas no Enem, não. Pede dessa forma, proporcional, né? Se eu aumento a corrente, o que acontece com o campo? Ou se eu diminuo o raio dela. Mas para vocês guardarem, a fórmula é a mesma, só muda a constante. Ou seja, nessa fórmula da espira não tem o π. O π a gente deixou para o nome espira, ok? Guarda assim. Então, no da espira não tem a divisão por π, só tem o μ0. O μ0 continua o mesmo valor, I é a corrente e R é o quê? R é o raio da espira. Nesse caso aqui, R é o raio da espira, ok? Então, essa é a equação para o vetor campo magnético no centro da espira. Agora, uma outra questão muito importante também é, ou melhor, antes, vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui agora, um exemplo bom aqui. Vamos supor que eu tenho aqui uma espira, não, tem aqui um fio, ok? Que tem aqui uma corrente para lá. E tenho aqui também uma espira, que tem aqui uma corrente aqui. Aí eu quero saber qual é o campo resultante no centro da espira. Qual é o campo resultante, campo magnético resultante no centro da espira? Aí eu vou dar alguns valores. Eu vou falar assim, eu vou colocar aqui I1 e I2. Eu vou falar aqui, vou chutar aqui, ó. I1 é igual a I2 é igual a 1 ampere, certo? O raio da espira, eu vou colocar que é, vou colocar 2 centímetros. E que o fio está da espira, essa distância aqui, eu vou chamar de 2 centímetros também. A distância de 2 centímetros. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? É o seguinte, quem gera campo magnético no centro da espira? Essa corrente 2, mas a corrente 1 também gera, concorda? Porque ele está próximo. Então, eu vou ter que traçar o campo 1 e o campo 2 no centro da espira. Para mim saber se os dois vetores vai resultar num vetor de soma, num vetor de subtração, como é que vai ser. Então, observem, a corrente aqui, a corrente 2 está no sentido horário. Quando eu faço a regrinha no sentido horário, o campo 2, então, vai estar entrando. Então, aqui é o campo 2, entrando. Já que a corrente 1, ele tá, vou virar aqui só para me fazer, tá, gente? Ó, ele tá para cima, certo? Quando ele tá para cima, do lado da espira, ele vai estar como? Entrando. Ele entra daqui e sai daqui. Então, o campo 1 dentro da minha espira, ó, dedão no sentido da corrente, ele está entrando. Então, o campo 1, ele está entrando. Então, se eu tenho no centro da espira um campo 1 entrando e um campo 2 entrando, como é que é a direção e o sentido do campo resultante? O B no ponto P, a soma dos dois com certeza vai ser o quê? Entrando.
E qual que é o módulo dele? O módulo vai ser o quê? Se os dois estão para baixo, o módulo do P vai ser o B1 mais o B2, concordam? Se eles estivessem contrários, seria subtração. Como eles estão apontando para o mesmo lado, será a soma. Quem é o B1? O B1 é criado pelo fio, então a fórmula é constante I dividido por 2πr. Ok? Vamos lá. Mi0, 4π vezes 10 a menos 7, vezes corrente, quem é? 1 ampere, dividido por 2π vezes o raio. Esse R é a distância do fio ao ponto. Ô, gente, qual é esse R aqui para o fio? Qual que é a distância do fio até o ponto? Vai ser 2 centímetros mais 2 centímetros do raio, certo? Aqui também é 2 centímetros. Então, esse R aqui, para o fio, vai ser a distância do fio ao ponto. O fio ao ponto vai ser 4 centímetros. Então, 4 centímetros, eu posso usar em centímetros? Não. Então, tem que passar para quê? Vou até pôr de outra cor. 4 vezes 10 a menos 2, porque eu tenho que passar para metro. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer um tanto de cancelamento. Pi, corto com esse pi. Esse 4 eu corto com esse 4. Então, o B1 ficou 1 vezes 10 a menos 7, dividido por 2 vezes 10 a menos 2. 1 por 2 dá 0,5. Menos 2 sobe mais 2, porque eu estou mudando do denominador para o numerador. Fica vezes 10 a menos 5. Tesla. Então, esse é o B1. Agora, vamos calcular o B2. Quem é o B2? O B2 é o campo gerado pela corrente que está na espira. Ele é Mi0 vezes I dividido por 2. Não tem π, o π ficou na espira, pelo raio da espira. Quem é Mi0? 4π vezes 10 a menos 7. Corrente 2. Corrente 2 é 1 ampere. Dividido por 2, qual é o raio da espira? 2 centímetros, que eu tenho que passar para metro. 2 vezes 10 a menos 2. Então, o que eu posso fazer? Eu posso cortar esse 4 com 2 vezes 2, que dá 4. Então, ficou o π. O π, B2. Eu vou considerar π igual a 3, tá, gente? Só para simplificar. 3 vezes 10 a menos 7 dividido por 10 a menos 2, que vai dar 3 vezes 10 a menos 5 Tesla. Então, qual é o valor do B resultante? O módulo do B vai ser meio vezes 10 a menos 5 mais 3 vezes 10 a menos 5. O módulo vai ser 3,5 vezes 10 a menos 5 Tesla. Qual é a direção e o sentido? Entrando no centro da espira, certo? Então, gente, o que eu quero falar para vocês? Nós vamos fazer muito exercício assim, que às vezes eu tenho várias correntes passando, então eu tenho que somar o campo, geralmente, várias não, a maioria das vezes são 2 correntes, eu tenho que descobrir como é o campo resultante no ponto que você quer. Então, cada fio, cada corrente gera num ponto um campo magnético. Você tem que traçar vetorialmente para saber como é que vai ser a expressão do módulo. Se vai ser uma soma, se vai ser uma subtração, se um tiver assim, assim, ou se vai ser Pitágoras, se eles estiverem assim, né, ó. Aí seria Pitágoras, o quadrado desse mais o quadrado desse é igual ao resultante ao quadrado. Então, a gente tem essas 3 possibilidades ao traçar os vetores, as mais que caem aí na física, que é quando eles estão contrários, eu subtraio, quando eles estão no mesmo sentido, eu somo, e quando eles estão formando 90 graus, que eu uso a regra de Pitágoras, certo? E por fim, para a gente encerrar, o que a gente vai ver? O que mais que eu ainda posso fazer? A gente viu que como é que é o campo gerado por um fio simples, por uma espira, quando eu pego o fio e faço uma espira circular, e agora a gente vai ver o que acontece quando eu pego esse fio e faço uma bobina. Como assim? Eu pego um núcleo de ferro, aí eu vou pegar e vou enrolar o fio, vou criar várias espiras, certo? Vou enrolar o fio em torno desse núcleo de ferro. É o que a gente faz, gente, com chave de fenda, por exemplo.
Pego a chave de fenda, passo um fio, faço passar corrente nesse fio, eu consigo gerar ali dentro do fio aqui, olha, se tem corrente passando em torno desse fio e corrente gera campo magnético, esse campo magnético alinha os átomos de ferro do seu núcleo e ele se transforma num ímã. E aí você pega a chave de fenda e você consegue atrair os parafusinhos, ok? Isso é o que a gente chama de bobina. Você faz passar corrente e gera um campo elétrico, você magnetiza o núcleo. Então eu coloco aqui é um núcleo de ferro, por exemplo, certo? Então vamos supor que a corrente está subindo aqui, ela sobe aqui, olha, ela sobe aqui, peraí, deixa eu ver. Ela então ela sobe aqui, então aqui ela vai estar descendo, ó. A corrente vai estar descendo. A hora que ela desce aqui, ó. A hora que ela... Então, na frente do meu, ela sobe aqui por trás, tá ok? E desce aqui na frente. Então, o fio tá assim, ela sobe aqui por trás e tá descendo. Então, esse é o sentido da minha corrente. Então, como que eu vou saber se aqui dentro virou um ímã? Onde é o polo norte, onde é o polo sul desse ímã? Qual que é a direção e o sentido do vetor campo magnético quando eu tenho uma bobina? Regrinha da mão direita. Só que eu quero que vocês prestem atenção nessa regra da mão direita. A gente tem que colocar do mesmo jeito, dedão no sentido da corrente. Só que nesse caso, com a minha mão direita, eu posso colocar o dedão no sentido da corrente assim, com a minha palma da mão encostando no papel de vocês, no caderno de vocês aí, no caso na minha folha, ou eu posso colocar as costas da minha mão, dedão continua descendo no sentido da corrente, mas agora eu continuo com a mão direita, mas agora é as costas da minha mão que está encostando no papel. Nesse jeito o campo é um, nesse jeito o campo é outro. Então, qual é a forma correta? Guardem isso. Sempre, isso aqui cai muito no Enem também, gente, direção e sentido, fazer a regrinha da mão direita. Qual é a forma correta? Sempre costas da mão encostando no caderno de vocês. Dedão no sentido da corrente. Os meus dedos vão apontar para o polo norte. Então, o outro polo é o polo sul. Então, olha aqui para vocês verem. Dedão no sentido da corrente, costas encostada no papel, os meus dedos apontam para o polo norte. Então, quando eu faço passar corrente nesse núcleo, ele se tornou um ímã com essa polaridade, norte aqui e sul aqui. Então, se eu tivesse o contrário, aqui, o que ia acontecer? Se a corrente aqui, ó, tá enrolando aqui, agora a corrente aqui, ela está subindo. Então, ela está subindo aqui. Então, olhem aqui. Ela tá descendo aqui, ó. Ela tá entrando aqui, ok? Passa atrás do fio e sobe aqui. Passa atrás do fio e sobe. Então, a corrente está subindo aqui. Aí, como é que vai ser a regra? Costas da mão no papel, dedão no sentido da corrente. Lá vai ser o polo, ó, meus dedos apontam para o polo norte e a outra, então, é o polo sul, ok? Assim eu faço a regra da mão direita para bobina, que a gente também chama de solenoide, a mesma coisa, tá? Tem esse outro nome aí. O fio enrolado criando várias espiras, né? Então, o número de voltas a gente chama de número de espiras que a gente dá, número de voltas que eu dou em torno do fio. Então, essa é a direção e o sentido. E como que é o módulo do campo criado por um solenoide ou por uma bobina? Vamos lá. Ele continua dependendo da corrente. Quanto mais intensa for a corrente no fio, maior vai ser o campo magnético. Ele continua dependendo da constante de proporcionalidade aí, de permissibilidade aí do meio, que é o μ0. E ele vai depender também do número de voltas que você dá e do comprimento do seu núcleo. Então, quanto mais voltas você der com o fio em torno do seu núcleo, mais intenso vai ser o campo, porque os campos vão se somar. Cada espira aqui gera um campo que se soma e dá o resultante. Então, o N, quanto maior o número de espiras, maior o N, mais intenso é o campo. Agora, se o fio for muito longo, aí
ou melhor, se o núcleo for muito longo, o comprimento dele, você diminui o campo magnético, porque as espiras vão ficando longe. 10 espiras nesse comprimento, elas ficam pertinho. 10 espiras no comprimento maior, elas vão ficar mais longe, então diminui o campo. Então, ele é inversamente proporcional a L. Então, essa é a equação do campo magnético, onde N é o número de voltas do fio, que é o mesmo que espiras, e L, comprimento da bobina, do seu núcleo ou do solenoide, ok? Então, gente, eu tenho que saber definir como é que ficou o campo magnético lá dentro, que o núcleo virou um ímã, e para me calcular o campo magnético, o valor dele, eu dependo do número de espiras da corrente e do comprimento da minha bobina. E miséria é a constante que continua valendo 4π vezes 10 a menos 7. Ninguém tem que decorar valor de constante, é dado no exercício para vocês, ok? Eu vou passar uma lista, gente, de exercícios para a gente treinar a fazer a regra da mão direita. É muito importante, sempre quando cai no Enem, depois eu vou fazer uma lista com exercícios do Enem também, na hora que a gente encerrar a parte de campo magnético, com como é cobrado o campo magnético no Enem. Então, a gente vai treinar a fazer essa regrinha da mão direita. Vocês vão tentar fazer o exercício, qualquer dúvida pode me mandar, tá certo? Se tiver alguma dúvida, pode me mandar no WhatsApp, que eu ajudo vocês. Mas é isso, sempre com a mão direita, dedão sempre no sentido da corrente, né? E o campo magnético vai estar sempre envolvendo o fio. Circular em torno do fio, circular em torno da espira, então tem que saber como é que está dentro da espira circular. E aqui que é um pouquinho diferente. Eu só posso fazer a regrinha com a mão no sentido da corrente aqui na frente do solenoide ou da bobina e as costas da minha mão que tem que estar encostando na folha. E eu preciso de ver como que está a corrente na frente, né, do meu solenoide, ok? Então, é isso. Depois eu deixo uma lista de exercícios dessa parte.